Olá pessoal, estou aqui com a psicóloga Adriana Teixeira e ela vai falar um pouco sobre transtorno de conduta. Olá, meu nome é Adriana de Moraes Teixeira, sou psicóloga clínica, especialista em criança e adolescente. Nicole me pediu para falar sobre o transtorno de conduta. O transtorno de conduta, ele se caracteriza por um padrão repetitivo e persistente, né, de um comportamento agressivo, desafiador, que acontece em crianças e adolescentes. Então, é um transtorno que, de acordo com o CID-10 e o DSM, que são livros, né, que classificam, né, os transtornos, as doenças de forma geral e os transtornos mentais. O transtorno de conduta, ele acontece na infância e na adolescência. Depois dos 18 anos, ele tende a se tornar transtorno de personalidade antissocial. Esse critério de mudança de nome, ele está relacionada à questão da violação das regras. Né? Então, assim, a característica principal do transtorno de conduta é violação das regras. Então, a criança o adolescente, ele tem dificuldade de internalizar o que é certo e o que é errado. E aí a gente tem que pensar a origem disso, né? Por que que ele chega a esse ponto, né? Então, assim, quando a gente fala em vários transtornos na infância e no adolescente, não tem como a gente não falar da relação parental, né? Que é a relação dos pais, ou seja, da gente fazer uma avaliação do ambiente familiar. Então, é uma tríade, o universo da criança, então tem que fazer uma anamnese na criança, tem que avaliar os pais ou quem mora com a criança, se a criança mora com os avós, são os avós, enfim. Se a educação é terceirizada, por exemplo, a criança vive mais tempo com a babá, né, que é muito comum. A babá tem que ser ouvida também, tem que fazer uma anamnese. E a escola, o ambiente escolar, né? Normalmente o transtorno de conduta chega no consultório, seja do pediatra, do psiquiatra, né? E também do psicólogo, por uma demanda escolar. Né? Às vezes, assim, a criança ela é conhecida como impossível, né? Uma criança impossível que ninguém dá conta, que desenvolve vários problemas, que pratica bullying, né? Então é importante que a gente faça uma avaliação do ambiente familiar, né? Então tem pesquisas que confirmam que a criança que sofre violência doméstica e o que seria sofrer violência doméstica. Então, tanto o abuso, né, seja ele sexual, seja ele o abuso, a agressão verbal, é um tipo de violência, né? Como também o desamparo, o outro lado, que é aquela criança abandonada, digamos assim, dentro da própria casa. E isso acontece muito, né? Então, assim, aquela criança, aquele adolescente que não tem a tríade que a gente chama, que é o afeto, a atenção e limites, né? Sendo isso construído ao longo da vida deles de maneira assertiva, né? Então, assim, as crianças estão sempre muito ocupadas, né, com muitos afazeres, e falta o essencial. Quando a gente vai avaliar, né, existe uma comunicação truncada entre pais e filhos, um não sabe o que acontece na vida do outro, e é natural que a gente tenha todas aquelas desculpas do dia a dia, né? Assim, de falta de tempo. Então, assim, é importante que a gente avalie como está a nossa troca afetiva dentro de casa. Né? E na escola a criança ela vai refletir sobre isso, porque se ela não tem um ambiente em casa que legitime, né, bons valores, bons princípios, o que é que ela vai levar para a rua, né? O que é que ela vai levar para a escola? Então, assim, o transtorno de conduta é de difícil diagnóstico, porque ele está relacionado diretamente aos valores morais, né? O que a gente diz assim, fulano o que é certo, o que é errado da sociedade, né? E o que emerge são as comorbidades. O que seria isso? Junto, né, grudado com o transtorno de conduta, vem outros transtornos, né, ao mesmo tempo. Esses transtornos é o que primeiro emerge, é o que aparece e que, na verdade, não existe uma medicação para o transtorno de conduta, mas para essas comorbidades existem. Então, assim, quais são esses outros transtornos, né? A gente tem o TDAH,
que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que ocorre em 40% dos casos de transtorno de conduta. Então, aquela criança que ela é hiperativa, ela tem uma dificuldade grande de se manter atenta, né, na sala de aula, por exemplo, ela, obviamente que ela vai se distrair de forma agressiva, né? Ela vai acabar, já que ela tem o transtorno de conduta, mas assim, o que vai aparecer primeiro é o TDAH. Também tem o transtorno afetivo bipolar, que se caracteriza pela oscilação de humor constante, né? Aqueles altos e baixos de difícil manejo, né, das emoções. Né? E também o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, que é a famosa ansiedade que a gente fala, e a depressão, que ela se apresenta de diversas formas. Então, tudo isso acaba confundindo, né, e dificultando o diagnóstico desse transtorno, né? Porque, assim, é muito complicado a gente concluir, né, que esse comportamento está acontecendo com uma criança. Se fosse com um adulto, era mais fácil, né? Mas a gente admitir, né, que uma criança, ela pode torturar, né? Ela pode agir agressivamente, repetidas vezes com o irmão, né? Com os colegas na escola, né? Com a própria mãe, enfim, com a avó. Então, assim, para a gente aceitar isso, esse padrão de comportamento é difícil. Então, assim, para os pais reconhecerem isso é mais difícil ainda. Então, por isso que essa percepção é mais comum nas escolas. Então, assim, o tratamento, como eu falei, o tratamento medicamentoso é feito através das comorbidades, porque a gente imagina que controlando o TDAH, controlando a ansiedade, controlando a depressão, né? E transtorno afetivo bipolar, às vezes também tem esquizofrenia, então, controlando esses transtornos, ameniza o efeito do transtorno de conduta. Mas o transtorno, não existe medicação para o transtorno de conduta. A gente imaginando que o transtorno de conduta tem a raiz na falta de limites, na falta de afeto, fica mais claro perceber que não tem como nós psicólogos trabalharmos sozinhos, né, com a criança ou adolescente. Então é preciso um trabalho multidisciplinar, né? É preciso envolver a criança, sensibilizá-lo, né? Essa é a parte mais difícil, sensibilizar de que aquelas atitudes trazem consequências para terceiros, mas principalmente envolver os pais nessa jornada. E essa é a parte mais importante, né? Porque muitas vezes existe uma dificuldade de comunicação, ou, mais grave ainda, uma percepção de valores, né, que não são tão aceitos. Então, assim, num ambiente familiar que seja disfuncional, né, no que diz respeito à falta de limites, à falta de regras, né, de condução da família, dos afetos. Então, tudo isso é trabalhado, né, no consultório. E também tem que ter a parceria da escola, né, que tem que estar ciente de tudo, os professores, a coordenação, a psicóloga da escola tem um papel fundamental também nesse processo. Então é isso, assim, como sempre, quando a gente fala de saúde mental, sai muito mais barato e funcional a gente falar de prevenção e promoção de saúde, né? Então, assim, quanto mais cedo se percebe uma criança com esses comportamentos agressivos, né, ofensivos, que não consegue aceitar um não, baixa tolerância à frustração, mentiras, né? Ela cria situações para flexibilizar, né, uma regra que não existe, né, que não tem como flexibilizar. Ela tem dificuldade de entender o que pode e o que não pode, né? Então, assim, se desde cedo isso é percebido, então é mais fácil a gente sensibilizar, né, uma criança. Então, por isso, assim, essa consciência desse trabalho multidisciplinar, né, de prevenção e promoção de saúde, seja entre médicos e também na psicologia, isso é muito importante. Muito obrigada, Adriana, pela ajuda.